A paz do Senhor Jesus, todos. Deus continua abençoando a todos poderosamente. Deus continua abençoando a todos poderosamente em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu quero deixar aqui de início, uma palavra do Senhor, que está escrito que os olhos do Senhor, está escrito na Bíblia Sagrada que diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra para ser forte com aquele que o coração é totalmente dele. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, ou seja, nada fica escondido, nada fica oculto, diz a palavra de Jesus, que não seja revelado. Não fica nada escondido. E eu quero dizer a todos que no decorrer aqui desta live, as pessoas vão saber por quê. Você que não me conhece, esse que vos fala é o pastor Ivanilton. E você vai entender no decorrer dessa live por quê eu tenho vindo a público nesses acontecimentos que têm acontecido comigo, tá? Com a minha família. E por que eu estou vindo a público? Porque eu já louvo a Deus pela internet, pela essa plataforma aqui, o Facebook, que nos dá a oportunidade de nós entrar aqui ao vivo e poder deixar um esclarecimento. Porque não dê nada para Satanás, que tem pessoas que dizem que a internet é de Satanás, é do diabo. Não é não. A Bíblia diz que tudo que se contém nos céus e na terra é de Deus, então Satanás não tem nada. Agora, porém, se alguém dá alguma coisa para ele, alguém vai perecer na mão dele, através daquela coisa que a pessoa está entregando para ele. O que eu quero falar aqui, meus amados irmãos, eu quero deixar bem claro, que eu não estou contra instituição nenhuma. Até porque, sendo conhecedor da palavra, a palavra de Deus diz que toda autoridade é constituída por Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. E o que é que nós precisamos entender com isso? Deus constitui autoridades, mas Ele não fica do lado errado. Posicionamento errado, Deus ele nunca ficou do lado errado, Ele nunca vai ficar do lado errado. Nunca. Então, eu sei que instituição que eu vou estar citando aqui no decorrer da live, eu quero dizer que é instituição séria. Instituição séria. Não é contra a instituição. Muitas das vezes é contra pessoas mal intencionadas que se encontram dentro de instituições sérias. Essa é a questão. As instituições, elas são levantadas por Deus. E por a pessoa estar dentro de uma instituição séria, não dá o direito a ela de poder ficar favorecendo o lado errado. Não dá o direito de ficar do lado certo, até porque ela foi colocada ali dentro da instituição para poder fazer o que é certo e ficar do lado certo. Só que entenda uma coisa:
impunidades, muitas das vezes, ela só vai ficar de pé até o dia que Deus ele não se levantar pelaquela causa, ou pelas causas. No dia que Deus se levantar a respeito daquela causa, mas o errado não vai dar certo, não. Nunca deu certo e nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Então eu quero deixar bem claro que o Conselho Tutelar é uma instituição séria. Mas há pessoas dentro que estão favorecendo o lado errado. Porque na live anterior, eu falei a respeito da minha ex-esposa. Eu falei a respeito da minha ex-esposa, uma pessoa totalmente agressiva e terrorista dentro de casa, dentro da família. Aonde há meses atrás, antes de eu procurar as medidas cabíveis, há meses atrás, o Conselho Tutelar já tinha ido lá em casa. Aonde eu tinha acabado de chegar do monte que estava orando, como eu citei no vídeo anterior, e eu tive que sair do banheiro às pressas para poder tirar minha esposa agarrada no cabelo da nossa filha mais velha. Mas agarrada e quebrando tudo. De cozinha a quarto, a cama, quebrou tudo. E eu fui lá e tirei, deu o maior trabalho para poder tirar. E como sempre eu falava para ela, para com esse tipo de coisa, porque Deus não se agrada. Você se converte que Deus não se agrada dessas coisas. Isso não vai dar certo. E sempre aconselhando, orando, pedindo a Deus. É tanto que tem pessoas que me conhecem há tempos que ela não sabe disso. Ela está sabendo agora. Porque eu nunca mostrava ela, nem falava ela para ninguém. Eu sempre falava com ela para ela poder não continuar fazendo aquele tipo de coisa. Mas tudo tem limite. Então o próprio conselho foi lá e achou melhor, de acordo, tirar a nossa filha mais velha para a casa da avó. Então quando chegou ao ponto dessa minha ex-esposa ela bater na minha cara, depois de muitas agressões, há anos, e a pessoa lhe suportando, aguentando e aconselhando aquela pessoa, então chegou um ponto que teve que procurar as autoridades. E aí é que eu quero que você entenda porque Deus deixou as autoridades. Porque quando Deus vai falando com aquela pessoa para ela se consertar, falando de todas as formas, usando alguém, de perto, de longe, falando através da palavra, e a pessoa ela não se conserta, aí Deus permite que as autoridades entrem em cena. Aí Deus permite que as autoridades entrem em cena. Então, o próprio Conselho Tutelar tinha colocado ela ali na casa da avó. Porém, a nossa filha de 7 anos, ela sempre chegava para mim e dizia que não gostava de ficar na casa da avó. E a própria avó chegava para mim e falava que a nossa filha não gostava de ficar lá. E eu perguntava para a nossa filha mais nova de 7 anos agora: por que você não gosta de ficar na casa dos seus avós? Ela só me respondia que não é porque eu não gosto mesmo. Então, e as conselheiras, eu só encostei na casa da avó uma vez com o Conselho Tutelar, para poder pegar ali a nossa filha para poder levar no psicólogo. Eu nunca encostei lá sozinho, porque eu sabia que ela tinha ali uma proteção, uma documentação ali da Lei Maria da Penha, feita da forma errada, à base de mentira, porque o agredido e torturado foi eu e as nossas filhas que conviviam ali e presenciavam aquelas coisas.
Então, mesmo depois de eu procurar as autoridades registrar ali as agressões, ela foi lá à base de mentira e conseguiu essa documentação, a qual deu mais ousadia a ela de continuar fazendo mais besteira. Onde eu relatei na live anterior que eu fui abordado pela polícia com base no que ela falou e desse documento que tem aí na mão feito de forma errada, aonde eles me abordaram de uma forma errada, com palavras agressivas, com base numa coisa feita errada. Então eu procurei, quando chegou o momento ali, no limite, porque tudo tem um limite, e é aqui que eu quero que vocês entendam, quem vai estar ouvindo, quem está ouvindo aqui ao vivo e quem vai estar ouvindo depois, eu quero que você entenda que por que é que muitas das vezes a gente tem que procurar a trazer, por que é que eu estou trazendo a público este caso. E quando eu procurei ali a delegacia, eu quero aqui parabenizar esse pessoal que trabalha na delegacia de Mundo Novo, onde eles me atenderam muito bem quando eu fui lá registrar. Quando eu fui lá registrar não existia aí, não existia ainda, ela não tinha entrado aí com essa medida protetiva. Não, isso aí foi tudo depois. Depois que eu passei na delegacia, depois que eu passei no conselho tutelar, e aí depois ela conseguiu. Eu quero que as autoridades competentes me expliquem por que ela conseguiu, porque essa lei Maria da Penha, ela não é, até onde eu sei, ela não é para proteger a mulher agressiva, terrorista. Ela não é para proteger essas mulheres aí de jeito nenhum. Então eu tive ali na delegacia, antes de tudo ali, quando chegou no limite das agressões, eu procurei ali a delegacia, eles me atenderam muito bem a princípio, as vezes que eu tive lá. Quero parabenizar vocês, Deus continue abençoando. E depois de lá é que eu fui para o conselho tutelar. Então, eu cheguei na delegacia e falei ali, o pessoal que trabalha lá, que me atenderam, que a gente se ouve pela aí, que a lei, ela fica do lado da mulher. E onde eu conversando com eles ali, eu deixei bem claro que eu não acredito assim, isso não é verdade. A lei, ela funciona para todos. Por isso que eu procurei a delegacia para registrar, porque eu acredito que a lei, ela funciona para todos. Porque se eu não acreditar, você não tinha procurado. Eu acredito que a lei, ela funciona para todos. E as instituições judicial tem muitas pessoas do bem que fazem o seu ofício ali perfeitamente. Então, por causa de algumas pessoas, a gente não pode falar a respeito de toda uma instituição de jeito nenhum. As instituições judicial tem pessoas seríssimas trabalhando. Então, eu fui, depois da delegacia, eu fui até o conselho tutelar. E chegando lá, relatei para ele o que estava ocorrendo, o que tinha ocorrido, do fato que eles tinham ido lá para poder ali tirar já uma das nossas filhas da mão da mãe agressora, e estava na casa da avó, e relatei o caso para ela e falei para eles que
as coisas tinham se agravado mais ainda, ao ponto de ela bater na minha cara e não tá nem aí, como de outras vezes, empurrão, xingamento de tudo quanto era jeito. Isso era cotidiano. E eu sempre aconselhando ela e falando para ela que Deus não se agradava daquelas coisas e que ela se convertesse. Porque tem pessoas que ela fala assim: mas o perdão fica onde? Se eu não tivesse a perdoado, eu não tinha ali suportado 8 anos, esperando para que ela se convertesse em Deus. Então o perdão sempre teve da minha parte. E continua tendo. Só que tem pessoas que ela confunde. Ela confunde perdão com você deixar de lado o que você tem que fazer, o que tem que ser resolvido. A gente perdoa, mas tem coisa que tem resolvida. Por isso Deus deixou as autoridades. Você tem que resolver o que tem que resolver. É tipo a pessoa confundir amizade com intimidade. Então, você perdoar alguém, isso não quer dizer que você não tem que ir fazer o que tem que ser feito diante dos homens. Você tem que resolver uma situação. Deus deixou para isso as autoridades, para poder ser resolvido. E tem situação que tem que ser resolvida. Porque se a pessoa ela vê coisas ali no dia a dia que ela sabe que ela pode ali ajudar de alguma forma e ela se cala, mesmo sabendo que o certo está ficando por errado e o errado por certo, e ela se cala, ela está sendo um covarde diante de Deus. E é por isso que a palavra diz que os covardes não entram no reino do céu. Porque tem pessoas sabendo que ela se encontra prejudicada numa situação daquela e ela se cala. Ela sabe ali que está errado ali. Porque tem coisas que não precisa ser profeta para saber. Tem coisas que não precisa ser profeta para saber. Então eu chego ali no conselho tutelar, relato para ele tudo, algo que eles já sabiam. E eles me falaram que eles iam marcar para mim, para nossa filha mais nova de 7 anos, aonde a outra, o conselho tutelar já tinha colocado ali no poder dos avós. Então eles falaram que ia marcar um psicólogo para a nossa filha a de 7 anos. Então assim foi marcado o dia, naquele mês mesmo foi marcado. Isso ainda não tinha, isso ainda eu estava dentro de casa. A justiça ainda não tinha me arrancado de dentro de casa. Porque enquanto eu estava ali dentro de casa, ali podia se amenizar alguma coisa. Podia estar ali em defesa da criança. Porque você só estava ali com a gente a mais nova, a outra já estava na casa da avó. Há meses. Pelo conceito tutelar mesmo, que achou por melhor fazer assim. Então ela falou que ia marcaram, dentro daquele mês. Quando eu cheguei lá, dentro daquele mês, para poder ir à consulta, o pessoal lá do conselho tutelar me disseram que o atendimento ali dos psicólogos tinha mudado para outro lugar, já não era ali no CAPS. Que eles me disseram que era no CAPS, tinha marcado para lá. E no dia que eu cheguei lá, para poder eles me encaminhar lá, eles me disseram que tinha mudado para outro lugar. E aí eu falei para eles assim, eu disse, mas muda o lugar de atendimento e tem que mudar também a marcação? Eles me disseram, mudou a marcação também. Eu falei tudo certo. Aí eles disseram que ia marcar de novo
e ia ligar para mim. E aí eu esperei 1 mês, 2 meses, e nada deles entrar em contato comigo, que eles têm o meu zap. Eles não tinham não, eles têm, eles continuam tendo o meu zap. E aí, como eu vi demorar demais, eu fui até lá de novo. Eu fui até lá e falei para eles por que estava demorando tanto daquele jeito. Aí eles já me disseram que era porque os psicólogos não estavam atendendo naqueles dias. E aí eles disseram que ia ver de novo como era. Que ia marcar de novo e depois ligava para mim. E aí se passou mais outro tempo. E aí se passou mais outro tempo. E aí eu procurei eles de novo. Eu falei, vocês conseguiram marcar a psicóloga para a nossa filha? E aí eles disseram, não, a gente já mandou para lá, mas não obtemos resposta não. E aí foi aí que eles passaram a me atender, algumas pessoas que trabalhavam ali, ou que trabalham, eles passaram a me responder com voz áspera, alta. Eles começaram, melhor dizendo, me atender mal. Eles começaram a me atender mal. E aí, eu percebendo que tinha algo ali que não estava batendo, aí eu já fui diretamente até o CAPS, saber. Aí cheguei lá, com certeza quem trabalha no CAPS estava lembrado de mim. E aí eu cheguei lá e perguntei para eles. Eu perguntei, o atendimento psicológico é aqui? Eles disseram, é aqui. Eu falei, mas mudou daqui esse ano? Ou parou de atender este ano? Eles disseram, não, nunca mudou daqui não. E nem parou de atender não. Eu falei para ele, vocês podem marcar para mim, a psicóloga? Falou, para quem é? Ele disse, é para minha filha. Eles marcaram. Eles marcaram o dia que eu tinha que ir. Então, como eu sabia que tinha ali, como a ex-esposa tinha um mandado judicial, uma proteção ali onde não se podia encostar, feito da forma errada, mas ela tinha. Então, em momento nenhum, eu encostei lá. Eu sabia que eu tinha que procurar o conselho tutelar para poder levar a nossa filha ali na psicóloga. Mas isso já estava se arrastando por meses. E no momento da agressão eu falei com eles, e eles fizeram isso aí, foram jogando para frente. E aí quando eu saí, eu marquei lá no CAPS o dia, e depois fui até a Secretaria de Saúde de Mundo Novo. Fui até a Secretaria de Saúde e perguntei para eles se estava tendo psicólogo. Eles me falaram que estava. Eu falei, mas esse ano, quando foi que começou a atender? Eles, desde o começo, desde janeiro. E ali ficou bem claro que o Conselho Tutelar de Mundo Novo está favorecendo a agressora no meu caso, deixando as crianças do lado errado. Porque até então, quando eu tinha procurado eles, eu estava dentro de casa ainda, depois foi que a justiça chegou lá e me arrancou de dentro de casa. E aí a criança ficou diretamente com a agressora. Só com ela. E aí depois que eu marquei lá,
Aí para poder levar a Sofia no psicólogo foi assim que ela passou, depois de meses. Aí foi que eu procurei eles lá de novo, já marcado, já com dia, eu só cheguei no dia que era para levar a Sofia. E aí eu procurei eles e aonde pessoa lá ficou muito valente. Dizem que eu estava duvidando deles, que eu estava testando eles. E aí eu falei para eles que eu já tinha conseguido marcar. Eu só queria que eles me auxiliassem porque eu precisava buscar a Sofia lá. E eu não queria passar por cima da lei. Eu não vim aqui a público afrontar a lei de jeito nenhum. Não, eu respeito. E sei que tem pessoas seríssimas no judiciário trabalhando, eu sei disso. Sei que dentro dessas instituições tem pessoas seríssimas trabalhando, que gostam de fazer o que é certo. Então ali foi que eles foram, depois de me dizer coisas desagradáveis, foi que nós fomos até a casa da avó. Chegou lá, ela estava na escola. Nós tivemos que ir até a escola. Mas quando chega na casa da avó, aí eu entendi porque Sofia não gosta de ficar lá. As conselheiras estavam lá junto e elas ouviram muito bem. Que o avô da nossa filha mais disse muita coisa. E eu não respondi nada. As conselheiras estavam ali, elas estão de prova. Sei que se elas não estão ouvindo esse vídeo aqui, essa live aqui, sei que elas vão ouvir depois. E aonde o avô disse muita coisa. Eu não respondi nada. E elas ouviram. Aí foi que eu fui entender. Porque Sofia não gosta de ficar lá. Então, foi por isso que eu vim a público a relatar isso aqui. Por quê? Porque tem pessoas que elas se acham investidas de autoridade por estar dentro de órgãos sério, mas quando a pessoa ela não é séria, ela acha que ela pode, porque ela está ali e posse daquele cargo, ela pode fazer e acontecer. Acha que pode mandar o outro calar a boca e não falar nada. Mandar a pessoa ali que não está errada calar a boca e pronto. Só pessoas assim, porque está dentro de um órgão, ela acha que ela pode fazer acontecer, mandar o outro calar a boca e pronto, e só elas falar. E a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam. Não é assim, por quê? Porque este mundo aqui tem um que controla tudo, mas nos mínimos detalhes. Isso aqui não tá, esse mundão aqui não tá a Deus dará como as pessoas dizem, não, mas de jeito nenhum. Deus tem um controle de tudo nos mínimos detalhes. Nos mínimos, a impunidade, ela não vai prevalecer. Ela pode até acontecer por alguns momentos, mas ela não vai prevalecer. A mentira não prevalece. Uma hora vai chegar a verdade. E quando chegar a verdade, a mentira do mundo todo é desfeita, é caída por terra. A mentira não prevalece, não compensa. A mentira não compensa.
Então é por isso que eu trouxe esse fato a público. Porque tem crianças envolvidas. Tem criança envolvida. E tem pessoas que é para ajudar as crianças e tá ajudando, mas deixar a criança na mão de pessoas erradas. Tá para ajudar as crianças, mas infelizmente tá ajudando pessoas erradas. E a justiça funciona para todos. Para todos. Porque quando Deus ele entra numa causa, ele resolve. Quando Deus ele desce para resolver questões, ele resolve. Quem resolve é ele. É por isso que a palavra diz, por isso que Deus fala, seja forte e corajoso. Porque para Deus resolver, a gente precisa muitas das vezes a se tornar um fato público. Porque não é fácil você chegar e expor a sua vida. Tem pessoas que elas gostam de expor a sua vida, nada contra. Mas não é fácil. Mas quando a pessoa, como no meu caso é uma figura pública, e vê muitas das vezes aí você ser abordado como que você é o que está errado, aí a gente não pode se calar. Sendo abordado nas ruas por uma coisa que não é verdade, sendo arrancado ali de casa pela justiça, e ainda ser abordado nas ruas por uma coisa que você sabe que não está certa, que está errada. Então é por isso que eu vim a público e não se pode confundir amizade com intimidade. E nem se confundir perdão com deixar de resolver o que tem que ser resolvido. Não se pode confundir. Deus continue abençoando a todos. Um bom dia.